Senhor Jesus, permaneça na inspiração dos nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de uma providência incomensurável, doador da vida. Acorda-nos a consciência para semearmos a paz e a concórdia nos vales sombrios da morte. Distribuidor do bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas dos Espíritos. Príncipe da paz, não nos deixe indiferente à discórdia, que vangaste o coração do nosso companheiro sofredores. Mestre da sabedoria, afugentais para longe de nós a sensação do cansaço, à frente dos nossos serviços que devemos prestar. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tuas augustas obras terrestres. Dá-nos, amado Mestre, o favor de servir e que o Supremo Superior Universo se glorifique para sempre. Ó Senhor, dai-nos a paz, livra-nos nas guerras, dá sabedoria ao ser humano para agir e compreender o próximo. Assim seja, para sempre, e assim será. Boa noite a todos, aos amigos de Santo Amaro. Nosso tema, como já foi propalado, é o maior mandamento, dos itens 4 e 5 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Quem já leu esse trecho se recorda de que Allan Kardec começa comentando, colocando a passagem evangélica de Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40. E ele diz assim textualmente, Mateus: Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que ele é semelhante. Amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Vamos, primeiramente, antes de comentarmos o texto de Kardec, dizer que naquela época Jesus não era aceito pelos judeus como o Messias prometido nas Escrituras, especialmente nas profecias de Isaías. Os judeus esperavam um príncipe guerreiro que libertaria aquele povo do domínio romano, e era um povo historicamente dado, digamos assim, à escravização. Vários povos escravizaram primeiro os hebreus, e naquele momento os judeus não tinham sua liberdade. A liberdade propriamente daquele povo aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel. Mas as brigas com os palestinos acontecem até hoje, de modo que essa liberdade é muito restritiva, incipiente mesmo, porque então eles não vivem em paz, de modo que essa liberdade é questionável. Mas o Cristo, vindo da parte de Deus, enfrentando essa oposição dos poderosos de sua época, tinha com eles uma certa rusga, não da parte do mestre, na verdade,
mas da parte daqueles que não o entendiam. E observamos que ainda hoje há essa dificuldade entre muitos de nós. Muitos de nós, mesmo religiosos, não conseguimos compreender Cristo nem praticar suas lições. Não entendemos suas propostas e fica difícil estabelecer uma atitude realmente concernente a cada movimento, a cada chamada que ele nos faz para participarmos do chamado Reino dos Céus. É um esforço que temos que fazer para compreendermos essas lições e, o quanto possível, colocarmos mãos à massa para realizarmos um pouco de que seja daquilo que ele nos chama e nos capacita a fazer. Porque, como discípulos do Cristo, nós recebemos dele toda capacidade e capacitação também para promovermos o bem, ou um pouco desse bem, que somos chamados a realizar há mais de 2000 anos. Então, vejamos, Kardec vem nos dizer a respeito dessa lição. Ele cita duas virtudes importantíssimas que são a senha para nós conquistarmos as bem-aventuranças do Reino dos Céus: caridade e humildade. E ele cita essas duas qualidades como o único caminho para a salvação. E caridade e humildade serão a senha para ingressarmos no Reino dos Céus, porque o egoísmo e o orgulho são o caminho da perdição, conforme o próprio Cristo já havia explicado há mais de 2000 anos. E Kardec fala: este ensinamento está formulado em termos precisos nessas palavras de Jesus: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E então vemos, se toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isto já é conhecido há milênios na história da humanidade, a partir da experiência dos hebreus, do povo escolhido por Deus para divulgar ao mundo a unicidade da divindade e a complacência que o Todo-Poderoso tem por toda a humanidade. Então, o povo escolhido tem a missão de divulgar para todo o planeta, para todos os homens, essa unidade de Deus, essa unicidade de Deus, e cada uma das propostas que ele manifesta para conosco, a fim de que nós vençamos nossos percalços que nós próprios colocamos no caminho e cheguemos àquela unidade com ele, em definitivo, conforme disse o Cristo. Eu e o Pai somos um, de modo que nós tendemos a ser um com o Cristo também, para sermos um com Deus. Então, a senha está dada e fica para nós a incumbência de nos esforçarmos para ter acesso a esse reino. E no último parágrafo desse texto de Kardec, ele diz: Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Então, de acordo com as palavras de Jesus, amar ao próximo é o mesmo que amar a Deus. E isto por uma razão bastante simples. Deus está presente em toda a sua criação. Todas as criaturas, especialmente aquelas dotadas de inteligência, têm a presença de Deus em si mesmas. Então, nós agimos de acordo com um certo conhecimento, mesmo instintivo, mesmo inconsciente, de que Deus está presente em nós. E a esse respeito, lembramos do costume do povo hindu de saudarem-se uns aos outros, colocando a mão em posição de oração, fazendo a reverência para o outro e dizendo Namastê. Essa palavra em sânscrito significa o Deus em mim, saúda o Deus que há em você. Então, nós, mesmo que tenhamos plena consciência disso, sentimos que Deus está em nós. E sempre manifestamos essa qualidade instintiva do Deus em nós,
nas ações de, não digo de caridade, mas de solidariedade, mesmo de fraternidade, junto ao outro que sofre. Ao observar uma tragédia, por exemplo, nós nos sentimos compadecidos, nos sensibilizamos e estendemos a mão para aquele que sofre. É Deus agindo através de nós nesse momento. Então, Kardec diz, portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. Este é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação, como todos nós sabemos, nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita, e assim ficamos de posse desse conhecimento libertador. Então, nós estamos sendo convidados continuamente a manifestar esta ação renovadora que é o exercício do amor. Jesus, quando nos chamou a esse entendimento de que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, claro que não está se referindo propriamente ao sentimento que manifestamos. E essa compreensão já temos há um certo tempo, e no ano que vem, ainda este ano, uma editora de Minas Gerais deverá publicar um livro nosso em que nós falamos de algo assim. Eu posso ler para vocês aqui um texto, se me dá licença, em que eu falo desse amor de Deus, esse amor que nós somos chamados a manifestar também. E esse amor é a primeira letra do alfabeto divino. Vocês sabem que no Evangelho do Espiritismo, também numa outra lição intitulada O Maior Mandamento, o Espírito Lázaro fala dessas duas letras iniciais do movimento do alfabeto divino. A primeira é o amor, essa letra pronunciada pelo Cristo. A segunda é a reencarnação. E então, motivado por essas duas letras e essa mensagem do Espírito Lázaro, eu desenvolvi algumas outras letras, que são também palavras. E com relação ao amor, que é a primeira, eu disse assim, está lá no livro que vai ser divulgado quando for publicado, e digo assim, para início de conversa, esse amor de que falamos aqui não é o sentimento que impele os corações uns na direção dos outros, embora também o seja, mas a poderosa energia criadora com a qual, ou através da qual, Deus criou tudo que existe. Recordemos as palavras iniciais do Gênesis na Bíblia. No começo, Deus criou, e criou tudo que existe, isso e aquilo outro, e viu que era bom. O texto é esse. Deus viu que o que ele criou era bom. Esse bom, que colocamos aqui entre aspas, é próprio do amor envolvido na criação, base e resultado da poderosa vontade do Criador. Em tudo, portanto, há amor. Tudo que existe é parte desse amor, porque foi feito desse amor e vive por causa desse amor, que, em suma, é o próprio Criador, como afirmou o evangelista João em sua primeira epístola. Deus é amor. Consequentemente, Deus está em tudo e tudo está em Deus, nada existe fora de Deus, porquanto é a imanência uma das características da divindade, que é também transcendente como o próprio amor. Assim, o homem que ama abnegadamente, cumprindo o maior dos mandamentos, dinamiza em seus atos a própria vontade de Deus, respeitando-a em si mesmo, na relação com semelhantes e com as obras da criação expressas em toda a natureza. O Cristo Jesus ressaltou que seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e então reconhecemos no amor uma ação, um exercício a que as criaturas são chamadas a realizar, especialmente se se veem participantes do grande rebanho do Divino Pastor, respeitando-se em suas diferenças, compreendendo e aceitando-se umas às outras e esforçando-se para conviverem harmoniosamente. Tais esforços de compreensão, respeito e aceitação mútuos
incluem necessariamente o emprego do perdão, corolário da ação amorosa nos relacionamentos humanos, do qual Cristo deu o grande exemplo ao rogar a Deus, do alto da cruz de seu martírio, que perdoasse aqueles que lá embaixo divertiam-se indiferentes à sua custa. O amor, portanto, é verbo que se deve conjugar a todo instante, em todas as circunstâncias. Quando o apóstolo João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tanto se referia à encarnação do Cristo, o espírito mais puro que já pisou o solo deste planeta, quanto à nossa própria essência espiritual, simbolizando em suas palavras nossa condição de filhos de Deus, em quem tudo é ação criadora. E essa ação criadora se desenvolve, em termos práticos, através das atividades próprias da caridade, nas quais a solidariedade se esboça, desdobrando-se nas atenções devidas aos mais necessitados, ante o imperioso dever de todas as criaturas de partilharem o que têm, o que sabem e o que são, com vistas ao bem comum, ao bem-estar geral, tanto quanto se trabalha para o preenchimento das próprias carências. Agir assim, abnegadamente, é corresponder aos impositivos da lei de amor, justiça e caridade, e atender às recomendações de Jesus quanto aos dois mais importantes mandamentos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso é que o apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira epístola que o amor cobre a multidão de pecados, enquanto Paulo, o apóstolo dos gentios, repara em sua primeira carta aos Coríntios que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria. Então, temos aí essas palavras iniciais de nossa conversa, e vamos dizer que nós somos chamados a manifestar o tempo todo o quanto já entendemos dessa ação renovadora, libertadora, esclarecedora, que é o amor em ação. Não é apenas um sentimento, mas é uma energia que modifica toda a nossa existência a partir da nossa compreensão e da manifestação dessa compreensão em volta de nós. Se essa energia nos modifica ao pensarmos nela e nos deixarmos penetrar por ela, também vai modificar as condições externas de nossa vida. Vai modificar o modo como nos relacionamos com os outros e vai facilitar o modo como os outros se relacionam conosco, porque seremos capazes de manifestar uma compreensão mais dilatada e, como Alberto chamou a atenção no texto de Emmanuel, não veremos a ninguém como inimigo nosso, mas alguém necessitado de nossa colaboração o tempo todo. E vige em todo o universo a lei de cooperação, que nos chama a sermos ou a estarmos atentos a tudo e a todos o tempo todo. Então, Jesus, com seu sacrifício na cruz, por exemplo, nos chama a um entendimento bastante particular a esse respeito. O amor, muitas vezes, nos leva ao sacrifício pelo outro. Mas a gente tende a compreender de uma forma muito limitada. A gente pensa que é preciso morrer pelo outro. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a vivermos para o outro, o que é bem diferente. Não morrer, mas viver. Então, isso é dar a vida pelo outro. A nossa vida deve servir ao outro. A nossa morte de pouco valeria, talvez, mas a nossa vida consciente, que nos leva a ações responsáveis junto aos outros o tempo todo, isso sim vai fazer a diferença. Então, estamos aqui na Terra com essa finalidade de sermos úteis à obra do Cristo, estarmos atentos à vontade divina, para manifestarmos esse amor a todos. Então, nós lemos no Evangelho, no Pai Nosso, a oração que Jesus nos legou há mais de 2000 anos, essa expressão: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E nós temos que nos perguntar constantemente qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para conosco, para cada um de nós, para com toda a humanidade. Não somente para os espíritas, não somente para os religiosos, mas para
todas as pessoas. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é expressa pelas palavras do Cristo. Mesmo que não sejamos todos cristãos, lá está a determinação para toda a humanidade com relação a essa vontade. A vontade de Deus para com todos os seus filhos é que nós nos amemos uns aos outros. Como é que nós nos amamos? E, neste momento, nós manifestamos, estando ainda orgulhosos e egoístas, manifestamos um amor muito reduzido para conosco mesmos, e esse amor maculado pelo orgulho e pelo egoísmo não será satisfatório para o próximo. Então, ainda não sabemos amar nosso próximo. Temos que curar nosso orgulho, curar nosso egoísmo. Então, veremos que estamos enfermos ainda. E assim, curados, e essa cura não vai ser da noite para o dia, é paulatina. Então, quanto mais nos vejamos menos orgulhosos, menos egoístas, melhor amaremos nosso próximo. Então, neste momento, o que damos ao próximo ainda está maculado por orgulho e egoísmo. E isso vai ficar com que nós qual é a palavrinha? Nos afrontemos uns aos outros, nós nos incomodemos uns aos outros por conta da nossa enfermidade, e essa enfermidade é comum, está em mim, está no próximo também. Mas quando eu começo a curar minha enfermidade, meu orgulho, meu egoísmo, então passo a amar com caridade, com humildade o meu próximo. E é isto que Jesus nos chama a fazer. É isto que Kardec está falando aqui nessa lição, dos itens 4 e 5 do capítulo 15. Então, eu tenho que ser caridoso para comigo mesmo e agir com humildade. O outro não é meu rival, não é meu competidor, não é meu inimigo, não é meu obsessor, quando se trata do desencarnado, mas um colaborador meu o tempo todo. E eu me devo ver também na condição de colaborador dos outros, tanto do ponto de vista do esclarecimento, quanto da consolação. As duas condições básicas da doutrina espírita, consoladora e esclarecedora ao mesmo tempo. Então, quando eu estou imbuído desses dois papéis que eu devo representar perante meu próximo, então a tendência é que nós nos vejamos harmonizados em algum momento da nossa vida, não importa quando. Então, pode estar começando hoje esse trabalho, imbuído das melhores intenções, mas o outro ainda não me compreende, ainda não compreende nem aceita minhas intenções, porque ele também não conhece quais são as minhas intenções. Vai me receber, talvez, como? Posso continuar? Pode, Chico. Acho que foi Fernando que entrou aí. Pode continuar. Ok. Então, eu tenho que fazer essa modificação íntima. E, sobretudo, tenho que exercitar o meu perdão toda vez que o outro, não me compreendendo, me receber com, digamos, 4 pedras na mão. Eu não devo atirar essas pedras de volta, mas recebê-las e continuar a construção do homem novo que eu quero ser. Eu ainda não sou esse homem novo. Paulo nos chama esse entendimento. Mas esse homem novo só vai se apresentar quanto mais evangelizado ele estiver. Porque é pela evangelização que nós nos moralizamos. E nós não estamos ainda suficientemente moralizados para manifestarmos uma boa conduta na sociedade, junto ao nosso próximo, que é sobretudo nosso irmão, filho do mesmo Pai, que é Deus. Então, eu sou chamado a amar a Deus, como pede o Cristo, de todo o meu entendimento, de todo o meu espírito. E isto, então, é mergulhar profundamente dentro de mim mesmo para manifestar a real essência de Deus presente em mim. E isto ainda não é fácil, porque a circunstância de minha vida atrai para perto de mim muitos, não são inimigos, como é a palavra, Alberto, aqueles desafetos do passado, que vêm cobrar um novo tipo de comportamento de minha parte. Então, não devo repudiar essa gente de perto de mim. Pelo contrário, tenho que olhar minha condição
e me corrigir naquilo que já consigo fazer. Não vou fazer tudo por enquanto, mas o tempo é meu grande talismã. O tempo é meu grande meu grande auxiliar nesse trabalho de autotransformação. Então, devo olhar para mim mesmo, me olhar no espelho e perguntar de que maneira eu devo me amar, de que maneira eu devo amar ao próximo, de que maneira eu devo amar a Deus. E há algum tempo eu tenho pensado nessas coisas, desenvolvi um certo conceito que diz que a minha relação com Deus ainda não é boa, porque a minha relação com o próximo é deficiente e a minha relação comigo mesmo também é deficitária. Então, eu tenho que modificar a relação que eu tenho comigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, vejo que a minha relação comigo mesmo é baseada na falta de paixão. Eu sou uma obra divina. Então, eu devo me apaixonar por essa obra. E se eu me descuido, eu não estou apaixonado pela obra divina, que sou eu mesmo. Então, minha relação com o próximo fica difícil, porque eu me relaciono com ele pela paixão. Derramo sobre ele tudo que é resultado do meu orgulho e do meu egoísmo. Isso não é bom. E minha relação com Deus também não é boa, porque eu faço isso sem paixão, com compaixão. Então, eu imploro a compaixão divina, me sentindo um coitadinho, pedindo o tempo todo da misericórdia divina. Mas então, quando eu entendo o que sou e o que devo fazer, esses três níveis de relação vão se modificar. Então, eu me relaciono comigo mesmo, do ponto de vista da paixão, me apaixono pela obra divina e começo o trabalho de transformação, que vai ser o trabalho de cura mais tarde. E com isto, minha relação com o próximo vai ser beneficiada também, porque será feita com compaixão. Eu já estou me esquecendo mais um tantinho os conceitos. Então, eu vou manifestar sobre o próximo o modo como Deus nos trata o tempo todo. Então, sendo eu um agente de Deus aqui no mundo, devo tratar meu próximo do mesmo nível com que Deus nos trata. E isto é com compaixão. Deus é o todo compassivo, está sempre disposto constantemente a derramar sua misericórdia, seu perdão sobre todos nós. Então, é assim que eu devo agir com o próximo. E é claro que, agindo assim, minha relação com Deus vai ser facilitada. Porque, então, eu vou agir... Esqueci o termo também, mas é nesse nível. Então, eu devo melhorar minha relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo, para que vivamos todos em harmonia. Quando isso vai se dar realmente, daqui a algum tempo, não será hoje, talvez não seja amanhã, nesta quarta-feira, talvez não seja este ano, mas um dia isso vai acontecer. Então, eu estou aqui para domar minhas más inclinações. E a ferramenta mais propícia para que eu faça isto é o amor. Esse amor de que o Cristo fala nesse tópico e que Kardec desenvolve em apenas 2 parágrafos. Um texto curtíssimo, mas riquíssimo para nossas reflexões. Então, eu estou aqui hoje necessitado. O Cristo vem em meu socorro e pede que eu faça esse trabalho de mergulho íntimo, e isso não é muito fácil de se fazer, porque então, se trata de autoconhecimento, e o autoconhecimento é uma coisa dificílima, e olhando para dentro de mim mesmo, eu vou sentir medo, porque não vou ver somente boas qualidades em mim. Eu vou ver muitos defeitos, esses defeitos são como monstrinhos, e os 2 maiores deles são o orgulho e o egoísmo. Mas, decorrentes desses 2, há muitos outros, e o principal é o medo que me impede de mergulhar mais fundo ainda. Mas, quando eu venço esse medo, eu coloco um crachazinho
né, em cada um desses defeitos e procuro modificá-los, transformá-los em qualidade o quanto possível. Isso vai demandar um tempo imenso de minha parte. Então, eu tenho hoje essa incumbência, mas só vou conseguir ter sucesso daqui a algum tempo. Lendo um livro a respeito de Moisés, o autor coloca que ele, constantemente em contato com seu guia espiritual, que ele chamou de Yahvé ou de Jeová, ele se queixava da dificuldade do povo, de entendimento estreito, coração ainda endurecido, de compreender as determinações divinas e seguir aquelas recomendações. Mas, então, Jeová faz ele perceber que ele também era daquele modo, porque ele também era um homem, Moisés. E aquelas pessoas um dia entenderiam, um dia aprenderiam. E elas têm, isso foi dito a tempo de Moisés, há mais de 4.000 anos, elas têm, como nós temos também, a eternidade inteira para aprender. Então, eu não vou ficar incomodado com as dificuldades do caminho. Eu vou me esforçar no dia de hoje para domar algumas delas, certo de que terei seguidas chances da parte de Deus, o Pai de amor que não me deixa à deriva, me chama constantemente a esse exercício em mim mesmo, para domar os monstrinhos em mim, porque então vou ver que não tenho problema algum, eu sou o problema. E quando eu me resolver, também vou saber cuidar desses monstrinhos internos que eu alimento desde muito tempo, trago comigo ainda, e que às vezes me impedem de caminhar. Então não é ninguém que está trabalhando contra mim, sou eu mesmo que coloco os empecilhos no meu caminho. Então, quanto mais esclarecido eu estiver, mais condições terei para aplanar a minha caminhada e chegar ao objetivo. E chegar ao objetivo é tudo quanto nós queremos. Todo mundo, seja religioso ou não aqui na Terra. Então, consciente ou inconscientemente, todos nós marchamos para esse objetivo, que pode ser entendido como o acesso ao reino dos céus, seja a chegada ao paraíso, pode ser também o crescimento espiritual, a nossa evolução, qualquer coisa assim. Mas então todos estamos marchando aqui na Terra, todos juntos e misturados. E nessa marcha, naturalmente, inevitavelmente, vamos nos atritar uns com os outros. E isto não é ruim, porque as pedras brutas, se atritando, vão um dia se transformar em diamantes translúcidos. Então, estamos marchando. E para que nós tenhamos sucesso nessa marcha, nesses atritos todos, nós temos que perdoar a tudo e a todos por qualquer coisa que nos façam. Porque se nós paramos para lamentar o que nos fizeram, vamos nos atrasar da caminhada. E se pararmos para lamentar o que nós fizemos ao outro, também ficaremos paralisados na caminhada. E tudo que nos interessa é seguir à frente e alcançar o objetivo. Então, não vale ficar sofrendo pelo que nos fizeram ou pelo que nós fizemos uns aos outros, mas pedirmos perdão quando julgarmos que ferimos alguém e perdoarmos o outro de imediato se sentirmos que o outro nos feriu e continuarmos em frente na direção do objetivo, porque nós não podemos mais perder tempo. Já estamos no momento da vida, da nossa história evolutiva, em que ficar parado é retroceder, como fala Emmanuel numa de suas mensagens. Nós temos que avançar continuamente e o que nos impele para frente é essa energia vigorosa do amor. O amor que o Cristo ensinou e espera que nós o compreendamos e nos esforcemos praticá-lo com todas as dificuldades encontradas no caminho. Então, meus amigos, compreendido isto, nós agradecemos a Deus essa oportunidade para estar com vocês e ficamos à disposição para algumas questões que possam vir para complementar nossa pequena exposição. Obrigado a todos, muita paz.
Ok, Chico. Uma palestra boa, uma palestra que já lemos esse assunto muitas vezes, né? Mas foi uma palestra belíssima, entendeu? Parabéns. E está aberto aí, quem quiser complementar ou fazer pergunta. Pode falar disso. Boa noite, grupo. Boa noite, Chico. Boa Então, noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. sobre o amor. Boa noite para todos. Muita paz. Sobre o amor, nós sabemos que o amor não depende de religião, né? Mas a religião ajuda muito. E assim, nos grupos espíritas é muito falado o amor, humildade, as coisas que a gente tem que trabalhar em si, né? E a gente tenta, sim, trabalhar. Mas assim, vamos dizer assim, o amor, vamos falar dele. O amor mais forte que nós conhecemos, eu principalmente, é amor de pai, de mãe para filhos, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu amo fulano, né? Até a gente casa com alguém ou convive, né? Mas depois de um certo tempo, né? Briga, nunca mais quer saber. Que espécie de amor é esse? Porque quando Deus nos ama de um jeito que, independente do que a gente faça, ele não fica com raiva de nós. Ele nos aceita, né? E nós, muitas vezes, em nome desse amor, nós somos egoístas, nós somos possessíveis, né? Nós achamos que temos o poder sobre o outro. Então, muitas vezes, a gente, mesmo nós que estamos tentando ser espírita, que não é o meu caso, a gente confunde o amor. Porque muitas vezes a gente não tem nem amor pela gente. Porque muitas vezes a gente falta amor no quê? Às vezes em palavras para a gente mesmo, em pensamentos, em comida, né? Ou até no olhar. Então, assim, o amor no espiritismo, ele é muito falado como as outras virtudes também. Né? Eu vejo assim, e a gente tem que fazer sim. Mas eu acredito assim, que o amor, nós estamos aprendendo mais ou menos aqui na Terra, e ouvimos falar. Eu acredito que o amor para nós, talvez em outras reencarnações, a gente vai trabalhar esse amor que Deus nos pede. A gente conhece, sim, de falar, né? Madre Teresa, Chico, que tinha um amor que eles não tinham, eles realmente eles trabalhavam o amor e vivia pelo amor. Mas assim, nós, eu vejo as pessoas que falam em amor, isso e aquilo, mas se a gente analisar bem, eu não vejo não é aquele amor que Deus tem por nós e nem aquele que Jesus teve por nós. Então, acredito assim que amor é uma palavra muito falada, mas é muito pouco praticada aqui na Terra. Talvez em outras reencarnações, né, a gente possa levar um pouquinho daqui e realmente aprofundar nesse amor que Deus tem por nós e que Jesus nos pede. E é isso. Eu particularmente, eu penso assim. Porque hoje que a gente fala ama, amanhã a gente fala não quero mais ver a pessoa na minha frente. A gente fala assim do perdão, né? Mas hoje a gente sabe que o perdão não é conviver. A gente perdoa e não precisa conviver também. Talvez isso seja um tipo de amor. Mas é assim, aquele amor mesmo que Jesus tem, que Deus tem por nós e que Jesus nos pede, eu acho que ainda está longe, muito longe de nós que estamos aqui pisando esse planeta Terra. É isso. Olha só, suas palavras são muito reflexivas, disse. Mas vejamos, para quem Jesus falava há 2000 anos? Para a nossa personalidade de espíritos encarnados ou para o espírito imortal propriamente? Claro que era para o espírito imortal. Ele dizia que os céus e a terra passariam, mas suas palavras ficariam conosco para sempre. Então ele não falava para a personalidade encarnada. As personalidades são transitórias, mas o espírito é imortal, vive para sempre. Então, desse modo, ele falava para a nossa condição espiritual. E essa é a nossa dificuldade em compreender as lições de Jesus. Então, nós costumamos dizer que a única palavra que resume inteiramente o Evangelho é amor. Mas é preciso destrinchar esse amor.
Então veremos Jesus falando o tempo todo do sacrifício que devemos fazer para termos acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus, à dimensão divina. E a chave para isto é o desapego. O ser encarnado, a personalidade de espíritos encarnados, não compreende ainda esse desapego. Nós vivemos aqui em função da posse. Mas, para termos sucesso como espíritos em nossa jornada evolutiva, temos que trabalhar o desapego o tempo todo. Então, essa ideia, esse conceito equivocado de amor, impede que nós vivenciemos esse desapego. E temos que trabalhar fortemente disso. Eu vou ficar por aqui, porque tem mais alguém querendo falar. Pode falar, Wilson. Boa noite, Chico Muniz. Boa noite. Como dizia Chico, a caridade é o perfume do amor. E esse capítulo, ele está bem fixado, que é o meio do Evangelho, nos dando aí o meio das nossas vidas, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade, como o Chico falava, que é o perfume do amor, ela exige de nós um amor profundo para com o próximo. Só que a gente ainda tem uma distância muito grande naquilo que eu sei para aquilo que eu faço, né? Então, a caridade ainda ela está no nosso intelecto, mas não desceu ainda para o nosso coração. Então, inclusive, Paulo de Tarso, nesse próprio capítulo, ele fala: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação. Aí estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Então, Paulo faz uma advertência muito grande e coloca a cada um de nós aqui na Terra ainda como perdidos, porque não exercitamos a caridade e não exercitamos dentro da caridade esse amor ao próximo. Eu pergunto para você, Chico, como fazer esse encurtamento dessa distância do intelecto para o nosso coração? Já que a gente sabe, a gente aprende, a gente lê, mas ir para a prática mesmo, a gente ainda tem muita dificuldade. Olha, estamos na fase em que nos vermos como alunos, necessidade de estar presente nesta escola, dá ênfase à nossa intelectualidade. Allan Kardec pede que nós manifestemos a fé raciocinada. O raciocínio é condição do ser inteligente que se manifesta pela razão, pelo intelecto. Mas Allan Kardec fala, nas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo, bem compreendido, e nisso está o esforço intelectual, mas, sobretudo, bem sentido, nos fará transformar em homens de bem. Então, colocarmos em ação aquilo que já compreendemos pela razão. E a ação é manifestação do sentimento propriamente. Então, teremos a caridade. A caridade é o amor em movimento que vai nascer do nosso coração. Então, não é o entendimento da razão, mas o entendimento do coração. A gente, então, faz uma ponte com aquelas lições do capítulo 5, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, aquele que está imbuído desse sentimento de renovação íntima vai manifestar em torno de si esse amor numa parcela ínfima que seja. Então, ele vai fazer, primeiramente, trabalhos assistenciais, materializar a sua caridade. Depois vai compreender que essa caridade vai além da materialização. Ele vai fazer a caridade em pensamento e em ação de sentimento propriamente, vibrando pelo seu semelhante, pensando no bem o tempo todo. E claro que vai ter que, mais tarde, em função desse sentimento, dessas vibrações, concretizar essas ações. Então, uma coisa sempre leva a outra. Começa pelo entendimento e vai à ação pelo sentimento.
Fernando, ligue seu som. Boa noite, Diniz, boa noite a todos. É um prazer estar reunido com vocês, embora chegando sempre atrasado por causa de outros afazeres. Mas queria deixar uma frase muito popular que diz assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Então, nós estamos vivendo numa era na qual se faz necessária realmente a compreensão do que seja amor. Mas, além de compreendermos o que é esse sentimento sublime, que é o amor, é muito importante, é muito necessário vivenciar. E isso é o dia a dia, é paulatinamente, é conscientemente. Né? Então, o dia que realmente vivemos baseados nessa virtude abençoada, não haverá mais fome no mundo. Fome de amor, por exemplo. Né? Porque não vai haver tantas desigualdades como ainda vemos nos dias de hoje. Por causa de quê? Porque vamos compreender que somos irmãos e que precisamos ajudar uns aos outros para darmos um passo à frente. Então, amar, eis a palavra de ordem. Né? Eu queria pedir licença, nós encontramos aqui uma mensagem muito linda de meu e-mail, intitulada Ama Sempre, em que ela diz que encontraremos talvez junto de nós um dia os que nos pareçam errados. Esse cometeu falta determinada, aquele se acomodou numa situação considerada infeliz. No final, ela diz assim: aceita os outros tais quais são. Espera e serve. Abençoa e ama. Sempre. O errado hoje, em muitos casos, será o certo amanhã. O julgamento é dos homens, mas a justiça é de Deus. E Joana de Ângeles, falando sobre amor, nos diz que o amor fraternal serve, ama, perdoa e gera clima de otimismo, onde a ruína semeará destruição. Então, esse é o mandamento maior. Né? Muito obrigado. Ok, Fernando. Eu me lembrei, com suas palavras, de um episódio sobre Chico Xavier, que foi falado aqui. Chico, segundo conta um autor, de uma das biografias dele, levou sua cunhada até um sanatório. Essa cunhada estava enfrentando um processo de deficiência mental e precisava ser internada. E Chico voltou desolado para casa. Essa cunhada deixou um filho pequeno em casa, esse filho com deficiência, e precisava ser alimentado. Mas Chico estava imerso em sua dor, chorando por ter visto a sua cunhada naquela situação no sanatório. E nisso Emmanuel apareceu. Por que está chorando, Chico? Emmanuel tinha um certo rigor sobre Chico, e Chico então contou a história. E Emmanuel falou: quer dizer que a dor Xavier é maior do que a dor Pereira, a dor Souza, a dor Silva, se referindo àquelas pacientes que estavam lá também ao lado da cunhada dele. Aí Chico disse que não era. Então ele disse: então enxugue suas lágrimas e vai cuidar de seu sobrinho. E Chico fez isso. Então o amor, ainda que nos remeta a compaixão para os seus familiares que sofrem, é sobretudo a ação de criação, de renovação na vida. Então, se eu estou ali junto a alguém que chora, eu tenho alguma coisa a fazer junto a ele. Então, não vou ficar perdendo tempo, esperando essa ação que Deus me convoca, para lamentar alguma coisa junto a alguém a quem eu já atendi anteriormente. Então, há uma outra lição de Chico, sobre Chico também. Ele passou um tempo sem ter nenhum
nenhuma pessoa trabalhando com ele na casa espírita, lá em Pedro Leopoldo. Até que um dia, indo para o centro com um amigo, ele viu um grupinho na porta do centro esperando ser aberto. E ele perguntou ao amigo, o que essas pessoas querem no centro espírita? E o amigo falou, eles querem paz, Chico. E Chico disse, eles não precisam de paz, precisam de pá. Então, aquele que quer pá, vá trabalhar para conquistar a sua paz. E isso é amor. Exatamente. E temos um outro caso, se me permitem lembrar, das formiguinhas, né, que invadia a horta do Chico, e ele passou a conversar com elas. Né? Passou a conversar, levou um tempo conversando, e sobrou uma, que as outras mansamente foram embora. E aquela formiguinha que ficou, ele até denominou de subversiva. Sim. Né? Mas esse é o amor, né? Que é paulatino, é devagar, é consciencioso, é fraternal, é amigável. Né? Pois é. Então, em suma, amar é cuidar da obra divina. E a principal obra da divindade somos nós mesmos. Ô Chico, Pode falar, Alberto. quando a gente deixa de amar, a gente pode adoecer, pode entristecer, ou pode entrar numa depressão. Estamos na Terra, o mundo recém saído da primitividade e já saindo da condição de provas e expiações para a regeneração. Isso quer dizer que estamos todos enfermos ainda. Todos nós, a sociedade inteira. E essa enfermidade faz com que apresentemos no físico, ou seja, externamente, essas complicações todas. Pela nossa dificuldade em amar. Isso não é de hoje, é de milênios, em que nós vivemos aqui guerreando, entrando em conflito com o próximo e conosco mesmo por não sabermos o que somos na essência. Eu penso que o espírita tem tanto um grande privilégio e também uma grande responsabilidade, porque ele detém o conhecimento de que é uma criatura de Deus. Bem mais do que os outros religiosos. Temos esse conhecimento. Então, vemos hoje a necessidade de nos transformarmos radicalmente. E ainda assim temos dificuldade. Mas no passado, quando nós não tínhamos essa consciência, o que fazíamos aqui? Trabalhávamos contra Deus, contra nós mesmos. Então atraímos toda essa sorte de infortúnio, que se manifesta necessariamente agora em enfermidades físicas ou mentais, para que nós quitemos nossos muitos débitos contraídos para com a lei de Deus. Então, a esse respeito, eu gosto de citar o princípio da caridade, da contabilidade. Então, quem sabe a contabilidade aqui na Terra, e aqui no grupo também, conhece esse princípio. Quem recebe, deve. Quem paga, tem crédito. Nós recebemos o tempo todo das bênçãos de Deus, sua misericórdia, que é sempre infinita. Mas temos necessidade de pagar nossos débitos. Mas aqui, ainda que paguemos alguma coisa, estamos contraindo outras dívidas, porque não paramos de infringir as leis de Deus. Então, por essa razão, nós estamos à mercê desses sofrimentos, dessas enfermidades todas, até o dia que nossa mente estiver realmente conectada com o alto e fazermos tudo que é da vontade de Deus unicamente. Um dia conseguiremos, um dia estaremos curados. Se me permitem, mais uma opinião. Pode falar. Posso? Pode falar? Pode, está aberto aí. Muito obrigado. Essa pergunta de Alberto, e essa sua fala, Chico, nos fez fazer uma ponte até o nosso lar, o livro, né? Onde, num dos últimos, André Luiz visita
à Terra, visita a sua casa, encontra aquele panorama adverso ao que ele imaginava e, de repente, ele perde a calma, né? Perde o entusiasmo e transforma o amor em ódio. Mas, felizmente, ele reconheceu o ledo engano e voltou, né? E tratou de beneficiar aquele companheiro que estava apoiando a sua ex-esposa. E volta para o lar, para o nosso lar, com a tarefa cumprida, né? E aí a gente reconhece nele o grande apego que ele tinha em relação à sua ex-esposa, não é? Né? Então o apego é esse impeditivo, porque não é o amor que está agindo em nós. É bem o contrário. E você falou em desapego, né? Pois é. Uhum. Importantíssimo. Paulatinamente, né? Pois é. Um dia conseguiremos. Ah, sim. Ninguém mais? Perdão. Eu lembrei aqui de uma outra mensagem de André Luiz, que nós tivemos o prazer de gravar agora mesmo, indagações no cotidiano. A primeira pergunta que remete ao mandamento maior. Você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Olha só o fundamento do amor, né? Se não tiver amor, nós não vamos nunca estar dispostos a trabalhar no bem, né? Pois é. Pode comentar o que quiser aí. Não, então, Chico, deixa eu só fazer uma pergunta. O Fernando falou assim, né, do amor ao ódio, né? Então, uma pergunta que eu faço que eu não sei. Isso acontece, a pessoa amar, né, e depois até odiar, no caso. Como que é esse processo de amor? E aí? Então, Chico Xavier dizia que não existe ódio, não existe o aspecto negativo das questões, né? Mas apenas o pouco entendimento acerca do amor, e então tudo que existe é de fato o amor. Deus não criou o mal, nem tudo que seja correspondente ao mal. Tudo isso que é contrário ao amor é criação nossa. Então ele dizia que o ódio é o amor que adoeceu. Tudo é amor e suas manifestações, desde o ponto zero até o ponto máximo. O ponto zero é aquele que nós estamos manifestando em nossa ignorância ainda. Mas depois compreenderemos e manifestaremos esse amor do ponto cada vez mais elevado, até atingirmos o grau máximo, que é aquele sacrifício idealizado, proposto por Jesus. Um dia conseguiremos. Então, por enquanto, estamos materializando o amor, porque estamos vivendo essa fase por nossa condição de personalidades encarnadas. É claro que, como espíritos, livres desse empecilho que é a matéria neste momento, compreenderemos um pouco mais dilatadamente. Nossa constituição material impede que manifestemos todas as nossas faculdades espirituais. Então, estamos limitados. Quando estivermos um dia, mesmo na matéria, compreendendo de fato o que é o amor, nada será obstáculo para nós. Então, esse exercício estamos fazendo aqui agora, aprendendo com o Espiritismo, aprendendo com o Evangelho. E tem uma frase muito importante que diz que o mal é a ausência do bem, né? Exato. Então, a luta não é entre o bem e o mal, é entre a ignorância e o conhecimento. O Espiritismo oferece para nós esse repositório de conhecimentos para que estejamos a salvo das nossas manifestações de ignorância.
Ô Chico, entre o bem e o mal, por que nós, ser humano, não pensamos iguais, só no bem? Milagres acontecem? Acontece. Acontece, né? Então, cada um faz seu milagre, não é isso? Exato. Então, não, como dizia Alberto Roden, não há uma alossalvação, uma salvação de fora. Então, Cristo não veio salvar ninguém. Só existe autossalvação. Cada um salva a si mesmo, compreendendo e fazendo os esforços necessários para se transformar. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Foi entre o bem e o mal, porque sim, o bem e o mal. Não pensamos tudo no bem, só Okay. fazer o bem. Então, essa resposta está lá no livro Boa Nova, no diálogo de Jesus com alguns de seus discípulos, seus apóstolos, e ele dizia que a causa dele não é a do número. Então, alguém tinha proposto a ele transformar toda a população da Terra para fazermos somente o bem. Mas ele quer, o Cristo quer que nós compreendamos suas propostas e hajamos de acordo com essa compreensão. Enquanto compreendermos isso, seremos capazes de praticar o mal ainda, porque é apenas o nosso desejo, nossa vontade que queremos ver preponderar. Mas é a vontade de Deus que vai contar no fim. E nós ainda não entendemos a vontade de Deus. Se não me engano, está lá na pergunta 629, né? Do Livro dos Espíritos. Esse negócio de o bem e o mal, né? Uhum. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Pois é. E o Cristo é o autor da moral mais perfeita já apresentada ao homem. Temos que procurar conhecê-la e vivenciá-la. Ô Chico, eu acredito que assim, na minha opinião, o homem mais importante foi Jesus Cristo. Porque a gente assiste documentário, assiste vários assim, episódios de filme, e você vê sempre alguém tá falhando, né? Assim, meu líder mesmo. Eu estava assistindo até um documentário ontem, que é um líder daquele dos César, que ele mesmo era assim um cara perverso, né? Ele fez aquela arena tipo um estádio de futebol e ali ele botava os caras para se gradearem, né? Um matar o outro. E, rapaz, tem muitas mentes venenosas, viu? E se não tivesse a religião bater o bem, imagine como estaria esse mundo, né? Com aqueles espíritos de Hitler, esses dos Césares, né? Aí estava muito pior de que está hoje, viu? Mas eu acredito que com a luta vamos vencer, né? Demora, mas vence, né? É isso mesmo. Porque essa é uma luta silenciosa, pessoal, individual, né? Nós travamos essa luta conosco mesmos. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas nós queremos transformar o outro primeiramente. E daí esse quadro triste que observamos no mundo. Estamos invertendo o foco, mas um dia perceberemos que aí nós mesmos temos que trabalhar. Pode falar, Fernando. Essa questão, vocês lembraram da pergunta também, 634, que está mais ou menos relacionado isso aí, né? Quando Kardec pergunta por que o mal se encontra na natureza das coisas. Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Olha a resposta dos mentores espirituais. Já te dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Então,
Está dito, né? Queremos um caminho longo ou queremos encurtar? Né? Então, é fazer o contrário. No limite do nosso possível, claro. Né? Sem muito suor, fazer calmamente. É como se faz um exercício físico todos os dias, com determinação, com garra, dentro daquele quarto ou meia hora. Né? Mas com firmeza. E é tão interessante, desculpa, Chico, mas é interessante, né, Francisco, que ele mesmo, nessa mesma pergunta, ele deixa aí um importante recado. É necessário que o espírito adquira o conhecimento, adquira a experiência, né? Ele cita, inclusive, ludicamente, a questão da montanha. Como o homem consegue subir a montanha, ele também consegue descer a montanha. É interessante esse capítulo no Livro dos Espíritos, né, Lei Divina ou Moral, o bem e o mal, que justamente partilha a gente para fomentar essa diferença. Né? Como você disse, o que é o mal? É a ausência do bem. E aí é necessário a gente perceber, dentro do nosso processo reencarnatório, né, que nós, infelizmente, devido à nossa atual condição ainda encarnatória, a gente está muito mais apegado e tem uma reminiscência muito maior do mal ainda dentro dos nossos espíritos do que o bem. Então a gente começa a se desapegar do mal e começa a se apegar no bem. Esse é o nosso processo evolutivo, né? Exato, William. E aí a gente vai lá na pergunta 636, né? Que está de acordo com a sua colocação aí. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Olha a pergunta. Olha a clareza da resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal. Então, está bem distinguido, né? E essa é a razão pela qual nós estamos encarnados na Terra e reencarnando aqui, vezes sem conta, até aprendermos que o bem é bom e o mal é ruim. Temos feito muito mais o mal do que o bem. E já estamos cansados de tanto fazer o mal. Por isso somos chamados agora a observar o lado oposto, que é o lado verdadeiro. O bem, que é a própria política de Deus para com os homens, através da fraternidade que nos irmanará a todos, e compreenderemos que estamos aqui para fazer a diferença. Não sermos mais um nessa caminhada desastrosa do mal aqui na Terra, mas que o bem prepondere, prevaleça em nossas ações cada vez mais. E nas suas palavras, nós vamos viajar lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, o item 3, né? O verdadeiro espírito, o cristão é aquele que faz isso aqui, ó, o mínimo esforço para o quê? Domar as suas más tendências. E aí é o exercício cotidiano. Né? Não dá, não temos condições de pegar uma tora com um machado e cortá-lo de uma vez só. Né? O exercício deve ser incessante e incansável. Exatamente. Pessoal, quer falar mais alguma coisa aí? Alguma pergunta, algum comentário? Então, eu queria falar assim, né? Aqui foi falado que do amor ao ódio é o amor que adoeceu. E pode-se morrer desse mal? Sim. E temos visto isso frequentemente, disse. Essa é a nossa história evolutiva. Nós não sabemos amar ainda. Amamos com apego. Nós não queremos libertar aquele outro que julgamos ser posse nossa.
e quando o outro se rebela, nós manifestamos o ódio. Então, ou matamos ou morremos. A nossa história está pontilhada desses exemplos desastrosos. Mas quando percebemos que quem ama liberta realmente, porque quer se libertar, então deixaremos o outro em paz. E a esse respeito, uma frase bem interessante que eu gosto de utilizar de vez em quando. Diz assim: as coisas e as pessoas que eu amo, eu as deixo livres para irem aonde quiserem. Se voltarem, porque eu as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca foram minhas. Desapego. A Dirce falou sobre o ódio, né? Na Dirce. Não entendi, não escutei. Você falou, Fernando? Você falou sobre o ódio, o amor? Falei, não, porque foi falado aqui que do amor ao ódio é o amor que adoeceu, né? Aí eu fiquei pensando, pode-se morrer desse mal, mas aí Chico respondeu uma coisa muito interessante, né? É a liberdade. A gente deixa livre. Se voltar é porque é meu, e se não voltar é porque nunca foi meu. Né? Então, assim, eu acredito que amor também é liberdade. Né? A gente tem que dar liberdade para a pessoa fazer, e tanto ir quanto voltar, eu acho que aí é aí que nós sabemos se nós conquistamos o amor. Eu vejo por esse ângulo. A esse respeito, disse, eu recomendo a leitura do livro de Emmanuel, da série de romances de Emmanuel, Ave Cristo. Explica direitinho essa questão do amor que liberta. E Joana Diante diz que o ódio asselvaja, o amor acalma. Lembrando bem também, né, que nós seremos chamados à responsabilidade, não por fazer o mal é o suficiente, né? Mas é preciso que se faça o bem no limite das nossas forças, né? Pois cada um responderá por todo o mal que acha resultado de não haver praticado o bem. Então, às vezes, aquela questão do ostracismo nosso, né? Eu não estou fazendo nada para ninguém, então eu estou bem, estou tranquilo. Mas o Livro dos Espíritos nos traz essa reflexão, né? Nós seremos chamados à responsabilidade pelo bem que nós deixemos de praticar, né? E aí o bem é toda essa compreensão que a gente está conversando hoje, principalmente de amar. Muitas vezes a gente não quer se envolver em relacionamentos, em amar o próximo, né? E nós seremos chamados a essa responsabilidade, porque não amar é não praticar o bem. Exato. E está lá na pergunta 642, do Livro dos Espíritos, né? Simples assim. Então não é difícil entender, não, porque Kardec pergunta, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não é preciso fazer o bem no limite. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, porque não fazer o bem já é fazer o mal. Fazer o mal é facílimo. E para fazermos o bem, temos que levantar de nossa indiferença, de nosso comodismo, sair a campo e trabalhar. Quer ver um dos males mais simples que a gente comumente faz? É não dar atenção os nossos companheiros e as nossas companheiras lá da rua, né? Passar como se elas fossem invisíveis. Né? Ô Chico, eu acho que um grande mal que a humanidade pratica, e você vê, é a omissão, né? Sim. Você vê a omissão na política, você vê a omissão
no condomínio, na família, né? Às vezes as pessoas veem umas coisas erradas e não tentam se meter porque ele disse que vai desagradar a fulano e a ciclano. Mas, na verdade, se ele pudesse se comprometer e se meter e gerar aquilo um bem, aquilo que está em pauta, entendeu? Que às vezes é uma omissão de algumas conversas, de o que houve. Então, eu acho que o maior mal da humanidade, eu acho que é a omissão. Inclusive no nosso país, né? Kardec fala disso em outros termos. Ele diz que cada geração, cada civilização, tem seu mal, ou seu mal moral que a destruirá, e sua virtude que a salvará. O mal da nossa geração, desde o século XIX, é a indiferença moral, que faz com que a gente se afaste daqueles necessitados do nosso caminho. E a nossa virtude é o progresso material. Então, você quer avançar no campo do conhecimento do progresso espiritual, moral, e aí, enquanto avançamos também no progresso material, para que estejamos par e passo das duas necessidades de felicidade para nós aqui no mundo. Se caminharmos somente numa direção, deixaremos de desejar na outra. E por isso necessitaremos de várias encarnações para corrigir essa deficiência ou essa defasagem. Chico, se não tem ninguém para fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, você pode fazer a prece finalizando a palestra. Ok. Chico Xavier dizia que o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Então, pensando nisso, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao alto, na direção de Deus, e na certeza de que estamos envoltos ou envolvidos pelos bons espíritos, que em nome do Cristo vem colaborar conosco, façamos nosso agradecimento pela noite de hoje. Amado Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, de aprendizado, de partilha de conhecimentos, fazendo, Senhor, o que nos chamas a fazer, que é a difusão do Teu Evangelho, a benefício de todos nós, que nos debatemos em meio à nossa ignorância e precisamos crescer para Ti. Nós te agradecemos pelos recursos que nos ofereces para domar nossas más inclinações, para nos convidar para o trabalho na seara, sendo úteis em Tua obra aqui na Terra, como encarnados, e no plano espiritual também, quando nos emancipamos parcialmente pelo sono. Te agradecemos, Senhor, por nossos familiares que colaboram com nossa necessidade de crescimento, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos de sofrimento aqui na Terra. Que a fraternidade, então, seja nossa política, que o amor seja nosso ideal, para estarmos sempre a Teu lado. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e permite que logo mais, ao deitarmos o corpo para o sono reparador, estejamos ao lado dos Teus emissários para continuarmos as tarefas de esclarecimento e auxílio ao nosso próximo. Acima de tudo, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja.